A exposição chama-se Contadores de Histórias porque quando me confrontei com este maravilhoso monumento da história da energia chamado Central Tejo, Museu da Eletricidade, percebi que era um monumento tão extraordinário que tapava ou de alguma maneira obscurecia todo o resto que está na coleção tecnológica do Museu da Eletricidade e do MAT, que conta o resto da história. Este conta a produção de energia, uma certa maneira de produzir energia, a distribuição e o consumo contam o resto da história. Nós nesta exposição fomos muito guiados pela visão do curador, Joaquim Moreno. Ele tinha muito claro que queria contar a história da distribuição elétrica através dos contadores, ou seja, é um pretexto para contar uma história mais larga. Para nós, enquanto desenhadores da exposição, o grande desafio era como encaixar uma exposição num sítio tão denso e tão visualmente rico como é a Central Tejo. O contador inventa o negócio, inventa o mercado da eletricidade, transforma a técnica e a ciência em tecnologia, dissemina. E o que eu descobri é que quando se fez o museu, se fez uma réplica do contador do Edison. Eu percebi que o contador não fazia falta porque o próprio Thomas Edison começou a fornecer eletricidade à Baixa de Nova Iorque, mas a única coisa que conseguia vender era a instalação, porque não tinha maneira de contar a eletricidade. Então inventou um contador que não é um instrumento de medida, é um instrumento de contagem. E o contador, de alguma maneira, permitia contar estas histórias. Era o objeto através do qual elas aconteciam. Percebi que os contadores eram ímãs, atraíam uma série de outros objetos e contadores diferentes conseguiam atrair objetos diferentes e contar histórias diferentes. E então a equipa curatorial organizou a exposição em 10 episódios e depois, para nós, pareceu-nos óbvio que esses 10 episódios esteticamente deviam ter uma continuidade qualquer, não é? E foi a continuidade material que chegámos aí. E também era importante para nós que esse material tivesse a ver com o universo da energia, mas que fosse flexível o suficiente para dar resposta a configurações muito distintas de episódio para episódio. Foi assim que fomos parar a este material, que são caminhos de cabos, no fundo. Eles são utilizados para fazer instalações elétricas em grandes edifícios, sobretudo para passar os cabos elétricos, precisamente. E a partir daqui, então, construímos como uma espécie de Lego, não é? Modelámos os episódios à medida dos conteúdos que eram necessários pôr. Fomos buscar este acabamento que é um bocadinho mais particular, se calhar, que se destacava aqui no meio, mas que é uma coisa que existe, standard de catálogo, por isso não foi feito de propósito para aqui. E depois foi adaptado com alguns elementos aí sim, específicos para receber os objetos. Em cima da história da Central Tejo, contar ao lado a história do outro lado da eletricidade, não é? Aquele objeto que toda a gente tem em casa e que de facto regula a vida de toda a gente. Não é? Encontramos os objetos que vão explicando a maneira como os contadores organizam estas relações todas. Por isso é que eu acho interessante. Eles de facto contam histórias, mas são os objetos que vão produzindo essas narrativas. Não são narrativas ilustradas com os objetos. A ideia é que seja, de facto, uma história material da energia e que isto possa... feita de uma maneira que eu acho que pode falar com toda a gente. Então nós tendemos a desenhar sistemas abertos que possam ser quase até à última, adaptados aos conteúdos que estão disponíveis, não é? O fim da história são os contadores bidirecionais, que é o presente, onde já vivemos a transição energética, percebemos que temos todos responsabilidade no consumo energético, mas também na produção e na economia de energia. Os contadores contam as histórias da energia que já não contam. Não é? Portanto, acho que podem abrir a porta para, não é, os milhares de outras narrativas de uma coleção, de um acervo absolutamente extraordinário. Não é? Isto é um convite à viagem.